E aí, irmãs e irmãos estudantes, hoje em nosso canal Estudante Papo Reto resolveremos o exercício sobre MRV, rápido, prático e sem enrolação. Então, concentração, pessoal, se inscreva no canal e deixe o like se gostou. E saibam, vocês são sucesso! Exercício 2.9 do livro Young e Friedman. Uma bola se move em linha reta sobre o eixo X. O gráfico na figura mostra a velocidade dessa bola em função do tempo. Pergunta A. Qual é a velocidade escalar média e o vetor velocidade média nos primeiros 3 segundos? Pergunta B. Suponha que a bola se move de tal modo que o gráfico, após 2 segundos, seja menos 3 metros por segundo, em vez de mais 3 metros por segundo. Determine a velocidade escalar média e o vetor velocidade média da bola nesse caso. Vamos retirar os dados do exercício, analisando o gráfico dado pelo livro. Vemos aqui o trajeto da bola, iniciando no marco zero, sobre o plano cartesiano, para o lado positivo do eixo X. Então, podemos dizer que a velocidade inicial da bola é de 2 metros por segundo, pois ao passar pelo marco zero, ela já estava a 2 metros por segundo. Podemos dizer que a velocidade final da bola é de 3 metros por segundo, pois quando paramos de observar o seu movimento, em 3 segundos, ela aumentou sua velocidade para 3 metros por segundo. Podemos dizer que a posição inicial é zero, pois começamos a contar do zero do eixo X, do marco zero, e precisamos agora descobrir sua posição final. Qual posição ele estava no tempo de 3 segundos, com a velocidade de 3 metros por segundo. É aí que está a charada do nosso exercício. Para descobrir a posição final da bola, vamos usar a soma dos gráficos das áreas deixado pelo trajeto da bola. Vamos escrever a equação para enxergar melhor. Vamos fazer a área do gráfico vai ser igual à posição final. Então vamos dizer que a posição final vai ser igual à área 1 e à área 2 deixada pelo trajeto da bola. Na área 1 temos 2 unidades, que é 2 segundos, na direção positiva do eixo X e 2 unidades na direção positiva do eixo Y. Então temos uma área de 2 por 2. Na área 2, vamos ter 1, 2, 3 unidades até o tempo de 3 segundos. E aqui uma unidade positiva para cima, em relação ao eixo Y. Então temos uma área de 3 por 1. Então vamos colocar os dados que analisamos através do gráfico na nossa equação. Então a posição final vai ficar igual à área 1, que é de 2 por 2, mais a área 2, que é de 3 por 1. Fazendo as multiplicações, teremos que a posição final vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Fazendo a soma, 4 mais 3, vamos descobrir que a posição final da bola vai ser igual a 7 metros, onde ela está a 3 segundos, com a velocidade de 3 metros por segundo, nesse ponto. Agora, na pergunta de letra A, ele quer a velocidade escalar média. Lembrando que a velocidade escalar é aquela que não necessitamos saber o sentido nem a direção do movimento do objeto. Ele só nos diz a rapidez, a sua rapidez, sem se importar para que lado vai. Então, vamos descobrir a velocidade escalar média usando a fórmula da velocidade média, que é igual à variação da posição sobre a variação do tempo. Vamos colocar os dados que descobrimos na fórmula. Temos que a velocidade média vai ser igual à posição final de 7 que descobrimos, menos a posição inicial de 0, pois foi quando começou a registrar o movimento da bola. Sobre o tempo final de 3, menos o tempo inicial de 0 também. Vamos fazer a subtração. 7 menos 0, 7. 3 menos 0, 3.
ficará 7 dividido por 3. Teremos que 7 dividido por 3 vai dar igual a velocidade média, velocidade escalar média, que vai ser igual a 2,333 metros por segundo. Ao atingir 3 segundos, com velocidade média de 3 metros, com a velocidade de 3 metros por segundo, temos a velocidade escalar média de 2,333 metros por segundo. A pergunta quer saber também o vetor velocidade média. Como no vetor velocidade média importa o sentido e a direção, aqui como é positivo tanto o trajeto da bola, o resultado não mudará, pois a posição será positiva também. Então vai ficar o mesmo resultado, 2,333. No próximo slide, vamos resolver a pergunta B. Pergunta B. Suponha que a bola se move de tal modo que o gráfico, após 2 segundos, seja menos 3 metros por segundo, em vez de mais 3 metros por segundo. Determine a velocidade escalar média e o vetor velocidade média da bola nesse caso. Vamos trazer de novo os dados que retiramos, analisando o gráfico dado pelo livro. Agora, como nos indica a pergunta B, a bola, ao chegar no tempo de 2 segundos, ela é como se tivesse batido na parede e voltado com a velocidade de 3 metros por segundo para o lado contrário do eixo X, para o lado negativo do eixo X. Por isso que ela ficou com uma velocidade de menos 3 metros por segundo. Então aqui vai mudar a nossa posição final. Para isso vamos usar a mesma forma, somar as áreas do gráfico, as áreas que a bola deixou sobre o gráfico, sobre o plano cartesiano. Então vamos reescrever a área do gráfico, que vai ser igual à nossa posição final. Então a posição final vai ser igual à área 1, que continua a mesma, pois até o tempo de 2 segundos ele está fazendo o mesmo trajeto. E a área 2, já que ela começou a voltar quando chegou no tempo de 2 segundos, a velocidade média passa a ser menos 3 metros por segundo. Então vamos colocar os números na equação. Teremos que a posição final vai ser igual a 2 vezes 2, mais menos 3, ainda ela voltou, vezes 1. Foi o aumento de velocidade que continuou o mesmo. Então vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 2 igual a 4. 3 vezes 1 igual a... Menos 3 vezes 1 igual a menos 3. Menos 3 com mais com menos dá menos. Então ficamos com a posição final igual a 4 menos 3. Fazendo a subtração, teremos que a posição final da bola, nesse caso, será igual a 1 metro. Agora vamos responder a pergunta da letra B, que quer saber a velocidade escalar média. Como aprendemos, a velocidade escalar média não importa o sentido nem a direção do movimento. Então vai ser a mesma resposta que descobrimos na letra A, 2,333. Já a velocidade média irá mudar. Então vamos usar novamente a fórmula da velocidade média para descobri-la. Então velocidade média igual a variação da posição sobre a variação do tempo. Vamos colocar os dados que descobrimos. Velocidade média igual à posição final de 1, que é o nosso caso, menos a posição inicial que continua sendo 0, sobre o tempo de 3 segundos, menos a posição inicial, que é 0, menos o tempo inicial, que é 0. Vai ficar 1 dividido por 3, 1/3, que é igual a 0,333. Então a velocidade média, no caso da bola retornando, é igual a 0,333 metros por segundo. Pois a bola começa a regredir, começa a decrescer sua velocidade. E assim terminamos a resolução do nosso exercício. Espero ter ajudado. É nóis!